Olá pessoal, estamos apresentando mais um Feolicast. Estou aqui com meu amigo Vitor Bergamo, cheio de Espírito Santo. Vamos estar falando um pouquinho da vida dele, testemunho dele. Tenho certeza que vocês vão ser edificados pela vida dele. Amém, Jacques, é muito bom estar aqui com vocês, né? Digo que me sinto honrado. Primeiro podcast, né, que eu participo, então fico muito feliz. Deus abençoe a todos que estão acompanhando, Deus abençoe a vida de vocês, né? Sou grato a Deus por essa oportunidade. Eu até brinquei com a minha esposa, a gente se sente importante, né, numa situação dessa, né? Graças a Deus por isso. Estamos aí para a glória de Deus. Bênção. Vitor, me fala um pouquinho da tua conversão, como que foi? Você nasceu num lar evangélico? Como que foi a tua conversão, assim? Então, na verdade, eu não nasci num lar evangélico, num lar cristão, né? Muito pelo contrário, né? Minha mãe, eu fui criado pela minha mãe não servia a Deus, mas ela casou com o meu padrasto, né? Que me cria desde os 4 anos, meu pai mesmo, né? E, enfim, ele conhecia já o pastor da igreja que eu me converti, né? Mas até os meus 15 anos eu não servia a Deus, a minha família não servia a Deus. E eu brinco que eu nasci para ser crente, né? Porque diferente de a maioria das pessoas que eu conheço, que todo mundo fala, eu sou ex aquilo, eu nunca fui ex nada. Nunca, não deu tempo, sabe? Eu acho que eu nunca fui ex nada, graças a Deus. Então, eu nunca gostei de beber, nunca gostei de fumar, nada. Sabe aquela pessoa que dá a impressão que nasceu para ser crente mesmo? Que massa. Foi bem diferente, assim. E eu nunca me esqueço do dia que eu visitei a igreja pela primeira vez. Né? Quando eu visitei a igreja, o meu pastor, na época, pregou sobre José. E eu sempre fui muito sonhador, né? Então, já com 15 anos, eu já sonhava, eu já almejava, né? Eu queria empreender, eu já empreendia com 15 anos, vendia um monte de coisa. Então, eu sempre gostei daquilo. Então, quando ele pregou sobre José, um jovem sonhador, eu lembro que aquela mensagem ela veio direto ao meu coração mesmo e não tinha mais ninguém na igreja. Era eu, o pastor e Deus ali naquela... Era pra você. Era pra mim. Aquele culto Deus reservou pra mim, né? Então, foi assim que eu me converti, com uma palavra de Deus direto pro meu coração sobre a minha realidade, né? Um jovem sonhador que não era muito querido por todos, né? Porque eu era muito difícil nos meus 15 anos ali. E Deus me salvou assim. Eu me lembro que eu chorei. Eu passei o culto em lágrimas, né? Porque aquele culto foi o culto que Deus escolheu para me resgatar, né? E eu sirvo a Deus desde os meus 15 anos de idade. Não faz muito tempo, né? Isso, mas... 20 anos, só quase. Não. Vamos fazer acho que 12 anos, 13 anos que a gente tá servindo a Deus. Tô brincando, sei que você é novinho, pô. Sou uma criança ainda. E você prega a palavra, Vitor. Eu já vi pregações suas e você prega com bastante autoridade, com fervor, assim. Esse fervor, assim, como que foi para você a começar a pregar? Assim, como que foi isso? Olha, quando eu me converti, com 2 meses eu lembro que Deus me deu a primeira oportunidade. A primeira vez que eu preguei numa rádio. Olha. Preguei numa rádio, que nós tínhamos a rádio na nossa igreja, um estúdio, né? E foi uma oportunidade singular. Pensa, alguém que nunca pregou para ninguém, nunca tinha preparado um esboço. Conversei com o meu pastor, ele me deu algumas orientações e eu preguei sobre Moisés, sobre a sarça ardente, né? Aquele episódio. E a primeira vez que eu preguei foi ali. Eu me lembro que eu preguei por 1 hora, mais ou menos, né? Só que é diferente, né? Você pregar numa rádio, você pregar assim online, é totalmente diferente da realidade. A segunda vez que eu fui pregar, que daí eu fui pregar para a igreja mesmo, já foi um pouco mais complicado. Só que eu nasci no berço pentecostal, né? Me converti no berço pentecostal, então todo mundo prega com muita ousadia, com muita autoridade, aquela coisa, né? Até a entonação da voz que os pregadores tinham, né? E eu lembro que eu queria ser igual, eu queria imitar, né? Tinha os jovens, né? Que eles faziam aquele show todo, eu falava, meu Deus, eu vou ter que fazer uma coisa dessa, né? Mas graças a Deus a gente perdeu muito, muito isso, e eu digo que eu herdei um pouco dessa pegada da mensagem do meu pastor mesmo, né? Tanto ver ele pregar, tanto ver, e hoje ele é a figura para mim de referência na pregação. Então acaba que você começa a pegar os jeitos, os trejeitos, enfim. A pregação com autoridade, para mim, hoje é a principal ferramenta para o exercício ministerial. E isso eu aprendi com ele, né? Que legal. E você se converteu na mesma igreja que você frequenta até hoje? Isso, me converti lá, casei lá, tô lá até hoje. Lá eu desenvolvo ministério, então fui ao cooperado, hoje o diaconato, né? Daqui a alguns dias ao presbitério. Comecei ali
liderar jovens há 6 anos atrás, mais ou menos, e tô até hoje. Nunca troquei de igreja, né? E tô bem feliz, né? Como que foi esse começo, assim, com os jovens? Já que você citou agora os jovens, como que foi, assim, iniciar esse trabalho com os jovens? Tipo, já tinha bastante jovem na igreja? Como que era? Não. Como na época a igreja ainda é, né, um pouco tradicional. Então, você conhece a minha igreja, já foi visitar. Sim. Então, a gente ainda é aquela famosa... que tem aquele tradicionalismo ainda, né? Então, os usos e costumes e etc e tal ainda faz parte, né, para a conservação da santidade, enfim, algumas coisas dentro desse sentido. E então, o que nós tínhamos na igreja? Filhos de crente. Dificilmente nós tínhamos jovens convertidos, jovens que vinham de fora, né? E no processo da minha conversão, me lembro que eu sofri demais com essa questão. Porque como meus pais não eram cristãos, então eu pensava assim, eu não tenho futuro dentro de uma igreja. Porque quem é que normalmente tem oportunidade dentro de uma igreja? Filho de crente, filho de pastor, que já aprendeu a pregar, que já sabe cantar, né? Filho de missionário, aquela coisa, né? Então eu falava assim, poxa, eu tô perdido aqui. Quando eu assumi o grupo de jovens, essa realidade ela mudou. Né? Deus mudou essa perspectiva porque eu não queria que os jovens sofressem o que eu sofri nessa questão, assim, sabe? Nessa questão de rejeição um pouco, na questão de não ter oportunidades ou na questão de não saber desenvolver o ministério. Então, eu peguei, tinha 23 jovens mais ou menos, e eu liderei tão bem, que eu perdi 15, assim, nos 2 meses, assim, saiu quase todo mundo. Nossa. Foi um tirão, assim, sabe? Eu lembro que a gente chegou a 8 jovens, se não me engano, só. Bem na época da pandemia. Nossa, cara. Bem na época da pandemia. E como é que se lidera um grupo em pandemia? Uhum. Tudo fechado, não Sim. tem como ter contato. Então foi bem complicado. Só culto por live, né? Ali. Culto por live. Eu fazia escola bíblica via Meet, né? Que era o que dava para fazer. Alguns participavam, outros não participavam. Então foi debandando a galera na pandemia. Eu fiquei ali com 8 jovens para começar. E até fiquei bem desesperado na época, né? Porque você pega um trabalho na mão e tá ali com 20 e alguma coisa, você volta para 8, dá a impressão que você fracassou, né? Sim. Né? E eu digo que ali não foi o meu fracasso, mas foi a ponte para me levar ao projeto, ao centro da vontade de Deus, né? Porque foi quando deu essa queda de jovens que eu me prostrei. Né? Quando eu assumi o grupo, Deus falou comigo. Eu não queria, nunca almejei isso, né? Até pelas minhas características pessoais, né? Um cara sempre muito turrão, muito brabo que eu era na época, né? Então não combinava com o jovem. Até as pessoas falavam para mim: você vai liderar jovem? Não combina, não vai dar certo. Né? Um amigo falou para mim: deixa isso para lá, cara, isso aí não é para você. Né? Mas Deus tinha me dado uma palavra: você vai liderar esse grupo. Eu falei: tá, mas só isso? É isso? Vamos liderar o grupo e como é que funciona? Quando eu perdi todo mundo, eu lembro que eu me desesperei e procurei algumas pessoas, né? Perguntando como é que faz, como é que não faz, como é que lidera, como é que cuida. E alguns até foram bem altivos. Não passei por o que você passou. Quando eu fui líder, meu grupo só cresceu. Dentro de outras coisas, assim, sabe? Você quer uma palavra de apoio no momento de frustração, já que você pensa. E você não tem isso, então você recorre para quem? Só o Senhor, né? Só Deus, né? Outras pessoas chegaram a sugerir de que o meu pastor tinha errado, né, em ter me colocado. E eu fiquei bem frustrado com aquilo. E a única coisa que eu podia fazer era falar com Deus. Eu dobrei meu joelho naquela madrugada e clamei a Deus. Eu falei: Senhor, foi o Senhor que me proporcionou isso. Foi o Senhor que me deu, eu não pedi. Né? E se o Senhor me deu, o que é que o Senhor vai fazer para mudar essa realidade? E sempre fui muito chorão na oração, sempre gostei muito, sempre fui muito chorão. E aquela noite Deus me deu um sonho, que foi o que marcou e definiu que, de fato, Deus me chamou e me vocacionou para cuidar de jovens e adolescentes. Né? Nesse sonho, posso contar aqui? Claro. Nesse sonho, depois de uma madrugada de oração, eu me via numa chácara, assim, num terreno muito grande, com um campo de futebol muito grande à minha frente, e do outro lado desse campo, a única coisa que eu enxergava era como se fosse uma meia água, uma despensa, sabe? Ainda por construir, cheia de coisas dentro, e eu fui atravessando esse campo. Quando eu fui atravessando esse campo, vários demônios, assim, tentavam me pegar dos dois lados, assim, só que eles estavam presos em coleiras, correntes, então eles chegavam até mim, mas não conseguiam me encostar. Então eu fui afunilando aquele corredor e eu conseguia passar assim, me esqueirando assim no meio deles, até chegar do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, eu estava com muito medo, eu me lembro no sonho, e eu me escondi dentro dessa despensa. E fiquei lá, preocupado, com medo, tremendo, e um dos jovens, na época, que ainda
congregava comigo, ele me chamou no sonho e falou: o que você está fazendo aí? Eu falei: tô aqui, você não está vendo? Olha ali, os demônios querem me pegar, dá uma olhada nisso, olha o que eles vão acabar comigo. E nesse desespero ele me parou e falou: não, você não pode ficar aqui. Aqui não é o teu lugar. Deus não te chamou para isso, a gente precisa de você. E quando ele falou isso, ele tocou no meu ombro e me virou. Quando eu virei, eu vi uma multidão de jovens atrás de mim. E ali eu acordei tendo a certeza de que Deus me chamou para isso. Deus me vocacionou. E ele me marcou para esse tempo que nós estamos vivendo hoje com o grupo de jovens Efatá. Inclusive, quero mandar um abraço para eles, que eles provavelmente vão assistir isso aqui depois, né? Que legal, cara. E foi ali que eu tive a certeza que eu precisava e poderia continuar o trabalho que Deus me confiou. E dali para frente, graças a Deus, as coisas engrenaram. Mudou uma chave em mim, Jackson. Sim, e você disse que você teve algumas dificuldades ali no início do teu ministério como jovem, né? Não como líder. Quais foram essas dificuldades que você teve? Como jovem particular? Isso. Então, primeiramente foi essa questão do apadrinhamento. Porque eu era largado. Se minha mãe não ia para a igreja, eu não tinha, né, referências assim de família dentro da igreja. Então acaba que você fica por si só, né? Então eu ia para a igreja sozinho, voltava para da igreja sozinho. Tudo que eu fazia ali era sozinho. E dificilmente eu conseguia fazer amizades. Todo mundo crente, ou seja, todo mundo tem um linguajar já, todo mundo já tem, né? Então era muito diferente, era uma outra realidade. E você vem do mundo, você vem cheio de si, né? Uhum. Cheio de verdade, todo arrogante. E essa era a minha realidade, né? Então, eu criei inimizades, eu não tinha apoio de ninguém na época. E a única pessoa que me apoiava mesmo, e por muita coragem, é o meu pai na fé, que é o pastor Natal de Oliveira, que é o vice-presidente lá da igreja. E aquele cara não desistiu de mim. Uhum. Digo pra você que tá pra nascer alguém igual ele. Ele não parece de verdade, Jacques, pra falar bem real pra você. É incrível o amor, o cuidado que ele teve. E as frustrações que eu fui tendo ao longo do tempo, dessa rejeição pela própria igreja, pelos próprios crentes ali, sabe? Então isso provocou algo dentro de mim, porque o jovem era descartável. Não sei se você teve essa experiência, mas normalmente em igrejas mais tradicionais, quem tem oportunidade são os mais velhos. Jovem não tem voz. Sim, eu até ouvi alguns líderes falarem, né? Há pouco tempo, acho que foi umas 2 semanas atrás, eu vi um líder falar assim: tal igreja tá cheia, mas também só tem moleque lá, tem mais de 1.000 jovens lá, mas é tudo adolescente. Então, tipo assim, meio que desdenhando da juventude, né? Sendo que a juventude nossa é o futuro da nossa igreja, né? São os futuros pastores, são os futuros líderes. E você passou por isso, então você teve esse sentimento, no caso. Isso, esse sentimento de ser rejeitado. Ser rejeitado. Entende? Então eu não tinha quem me ensinasse. E eu vejo que por muito tempo foi essa questão assim. A nossa geração, né, dos antigos, e isso não é propriamente uma crítica, né, mas enfim, era um costume da época, só eles tinham direito, só eles podiam, jovem então não servia. Eu me lembro que eu ouvia muito uma frase na época que era: o jovem só vem para a igreja para namorar e cair. Era a única coisa que eu ouvia, sabe? O jovem ele vem para a igreja e é fogo de palha, daqui a pouco ele sai. E era uma realidade, né? Era uma realidade. O jovem vinha, namorava, caía, saía, né? Ou ficava na igreja por um tempo, saía. Era um fogo de palha. Mas eu comecei, esses dias até inclusive preguei isso lá na sede para os jovens, eu me lembrei de Abraão, que um dia Deus olha para Abraão e pede Isaac, é o filho da promessa. Só que para Abraão cumprir o propósito de ir para o Moriá, Isaac teve que carregar lenha junto com ele. Então o jovem não é descartável. Sim. O jovem ele faz parte do trabalho pesado. O jovem faz parte da adoração. O jovem faz parte da entrega. Entende? Então, quando eu assumi, eu falei: não, essa não vai ser a realidade do grupo. Nossa. Eles não vão ser rejeitados como eu fui. Eles não vão viver sem perspectiva como eu vivia, largados sem ensino. Então, não tinha um ensino, por exemplo, sobre relacionamento. Era um tabu. Deus me livre você falar de namoro na igreja, falar de namoro com um jovem. Cara, eles vão namorar. Você concorda comigo, Jackson? Sim. Eles não só vão como precisam. Namorar, noivar, casar. Mas não podia falar sobre isso. O ministério, então, fora de cogitação. Era fora de cogitação. Então, eram os mesmos 4 que pregavam na época. Até era eu, o Mateus, Lucas e o João. Nós éramos da mesma leva, né? Então, era só os 4. Mais ninguém fazia. Então, o resto ficava todo mundo ali. Daí, depois eu fiquei ali. Não era uma coisa legal. Essa realidade hoje, no Grupo Efatá, mudou. Não existe. É interessante que
coisas que a gente passa, né, no início da nossa caminhada, ou até mesmo agora, né, no já mesmo, são coisas que a gente passa que pro futuro a gente tem que pensar assim, opa, isso aqui eu não posso fazer. Né? São detalhes, né, que você sofreu ali, que você falou, isso aqui eu não posso passar para esses jovens que eu estou liderando agora, eu preciso fazer de uma forma diferente. E você tem feito isso, e os teus jovens, eles são bem fervorosos também, né? Eles são pentecostal, como a gente brinca, né? Sim. Eles são muito avivados, eles são muito empolgados, eles são muito entregues, né? Então, eu não tenho problema, né? Que às vezes eu converso com alguns líderes, eu tenho problema porque na minha igreja os jovens não são engajados, os jovens, eles não se interessam pelas coisas de Deus. Lá é diferente. Lá, às vezes, eu tenho que tentar dar uma freada neles, porque eles são muito entregues. Muito entregue. E cai naquilo que eu sempre ensino para eles. A realidade dos meus líderes, hoje que a gente tem um grupo de líderes já, né? A realidade dos nossos liderados é a nossa realidade. Então, se eu for alguém entregue, os meus liderados também serão. Se eu for alguém que se dispõe a fazer, aqueles que estão comigo também vão ser. Então, não é coincidência que os discípulos começaram com a igreja lá em Atos e a igreja explodiu. Olha a referência deles. Era alguém que não tinha tempo ruim para fazer, né? Então, Jesus ele alimentava a multidão aqui, passava a noite em oração daqui a pouco. Então, era uma coisa assim extraordinária. E eles seguiram os passos do mestre. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele disse, de meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo. Entende? Então, os jovens hoje refletem a realidade da liderança. E eles são entregues. São entregues. A ponto que hoje eu já não acompanho mais o pique deles. É um pouco mais difícil. Você, então, no caso, você procurou ser um exemplo para eles, no caso, para que eles sejam o que eles estão sendo hoje? Você foi o primeiro, como se fosse assim? Isso. Eu posso dizer que eu tentei ser isso. Então, eu até me lembro que quando eu assumi, eu peguei um caderninho cinza que eu tinha na época e eu fui pontuando algumas coisas sobre eles e eu percebi que eu tinha necessidade de pontuar coisas sobre mim. Como é que eu quero que eles alcancem uma intimidade maior com Deus, sendo que talvez eu não viva a intimidade que eu quero para eles. É uma utopia. Como é que eu quero que eles sejam grandes pregadores? Como é que eu quero que sejam grandes pastores, né? Pastoras? Como é que eu quero que eles cuidem de pessoas se essa não é a minha realidade? Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para dentro de mim. Então, o que é que eu preciso mudar e quem é que eu preciso me tornar para que eles sejam diferentes, uma geração diferente. Até algumas quartas-feiras atrás, e eu estou com uma leva de jovens novos chegando, eu orei e falei assim com Deus, antes do culto, eu falei, Senhor, eles precisam te conhecer, eles precisam ter amor, desejo, essa leva nova de jovens que está chegando. E o que eu faço? Qual que é a saída? E Deus falou claramente ao meu coração naquela noite, seja a sarça. Aquilo bateu como um martelo. Eu falei, seja a sarça. Qual foi a função da sarça para Moisés? Despertar interesse. Chamar a atenção. Chamar a atenção. Por que queima e não consome? Que fogo é esse que está queimando nele, mas não consome quem ele é? Que voz é essa que vem de lá? Que ambiente de santidade é esse? Então eu preciso refletir isso. E eu entendo essa realidade. Então eu procurei olhar para mim e falar, não, eu preciso mudar isso, preciso ser isso, preciso ser... Isso é um exemplo. E hoje é a realidade que eles seguem. Então, não tenho problemas com eles em relação à palavra, não tenho problema com eles em relação à oração. Eu digo que a minha juventude lá, Jacques, é a juventude do sonho de qualquer pastor. Que massa. E glória a Deus por isso, né? Foi uma trilha árdua para conseguir isso. Demorou, não foi fácil. Então, como eu disse, eu estou há 6 anos e hoje que eu estou colhendo os frutos do penoso trabalho, né? Então é só agora. Mas eu acredito que começa da gente, né? Começa de mim. A nossa geração precisa de você. E não é fácil você começar, não é fácil você liderar, não é fácil você cuidar de jovens, não é fácil você cuidar de pessoas. Mas se Deus te colocou nessa condição, se Deus te colocou nessa realidade, Deus quer usar você para este tempo. Né? Então não ligue para as pedras no meio do caminho, não ligue para as dificuldades no meio do caminho, não desista. É você que Deus quer usar para transformar a realidade da nossa juventude, da nossa geração e mudar essa perspectiva de que a nossa geração é uma geração perdida. Muito pelo contrário, você pode ser a voz para essa geração, você pode ser a resposta para essa geração, como foi com Cristo. O dia que, quando Deus me deu o nome para o grupo Efatá, eu fui olhar o texto de Marcos 7 e a Bíblia diz que a multidão trouxe um jovem e que Jesus o colocou à parte.
e declarou sobre ele Efatá, abra-te. Abra-te. Entende? Então, às vezes parte de você aceitar esse chamado, ser esse chamado. O abra-te de Deus para um jovem, o abra-te de Cristo para a nossa geração. Pode ser você esse resultado. Então, não desista, ainda que não seja fácil. E para você jovem que está ouvindo esse podcast, que está acompanhando agora, eu digo que existe algo na presença de Deus muito mais excelente do que aquilo que o mundo pode te proporcionar. A realidade de uma vida com Deus é uma realidade de uma vida de novidades. Eu acredito que isso defina bem uma caminhada com Cristo. Novidade, uma novidade de vida. Então, você pode ser uma novidade de vida, uma novidade para a nossa geração, uma novidade de avivamento, e é assim que eu creio. João 5, eu acho que 35, não me lembro bem, fala de João Batista. Jesus disse assim, vocês se alegraram com ele. Ele era uma candeia que ardia e iluminava. Eu acredito que a nossa geração, que você jovem que me acompanha, que nós somos essa candeia que arde e ilumina. Amém. Essa candeia que tem esse poder de trazer luz onde chega, de demonstrar que ainda carrega azeite. Esse é o poder da nossa geração e é assim que eu acredito. Então, seja luz por onde você passar e você, líder, declare Efatá, onde quer que você esteja. Como foi o seu relacionamento com o seu pai? Com meu pai. Minha mãe e meu pai se separaram muito cedo. Muito cedo. Eu acho que eu tinha em torno de 4 anos de idade, não me lembro bem. Mas eu nunca fui muito próximo a ele. Nunca fui muito próximo a ele, até por essa questão da separação, né? Então a gente ia só nos finais de semana e fiquei mais caseiro mesmo, mais com a minha mãe. E até que ela conheceu o meu padrasto, o Tiago, né? E o Tiago foi o meu pai mesmo, né? Então ele que cuidou, ele que, enfim, que me deu uma perspectiva de vida, de futuro. Então, com ele eu diria que eu tive um bom relacionamento. Com o meu pai mesmo já não foi tão bem assim, né? E acaba que, até eu me lembro que na igreja, uma vez um pregador gritou assim no microfone, Deus é pai, não é padrasto. Eu fiquei muito bravo com aquela situação. O padrasto era gente boa. Meu padrasto é mó gente boa, né? Mas normalmente, né, você encontra essa problemática com padrasto, enteado, etc. Eu diria que não foi o meu caso. Era criança rebelde, padrão, né? Entendeu? Mas hoje, Tiagão, seu amor da minha vida, né? Me dou muito bem com ele, com meu pai hoje também, tudo certo. No começo não foi assim, né? Mas essa realidade muda à medida que você se aproxima de Deus, né? Isso, eu pergunto justamente do seu relacionamento com seu pai, porque isso afeta o nosso relacionamento com Deus, né? Principalmente na fase dali da adolescência, juventude. Essa é uma idade que os confrontos a gente começa a entender, na verdade, como a vida funciona. E principalmente os filhos que não tiveram os pais ali presentes, né, dentro de casa, começam a ter outros tipos de problemas dentro do ministério mesmo, na vida pessoal. Você sabe que você falando isso é outra realidade que eu tento mudar para os meus jovens hoje, né? Por quê? Porque o mal de muitos dos que eu cuido, por exemplo, é a ausência paterna. Talvez, por uma realidade que eu vivi no passado, né, a minha mãe ela se virou muito bem. Ela foi pai e mãe ao mesmo tempo. Né? Então, ela nunca deixou faltar. Ela foi provedora e, ao mesmo tempo, ela foi aquela mãe que estava ali para abraçar, para cuidar, para bater, brigar, enfim, o que fosse necessário. Então, ela supriu muito bem. Mesmo. Uma mãezona mesmo. Né? Então, não há o que tirar. Ela fez a parte dela. Só que o jovem, a criança em si, ela precisa da figura masculina ali. Né? Do pai mesmo, daquela voz de autoridade. E ainda que meu padrasto fosse essa voz para mim, é diferente. É diferente. Então, por um tempo, eu atribuí isso a Deus. Né? Então, por exemplo, na igreja, quando tratava algum assunto relacionado a isso, para mim era tipo assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é interessante. Por quê? Porque, cara, meu pai não cuida de mim. Não existe ele aqui. Então, quem é meu pai? É Deus. Entende? Até eu ouvi a palavra do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, falando do pai, que o filho voltou e o pai recebeu de braços abertos, e eu tinha aquela plena convicção de que o meu pai era o próprio Deus, né? Mas hoje, mais velho, mais maduro, eu entendo a falta que isso fez e eu tento mudar essa realidade para os jovens. Inclusive, fica um conselho para a liderança. Eu tento ser o pai que eles não têm. E às vezes o pai que eles não têm é um pai amoroso.
E às vezes o pai que eles têm pode ser até um pai amoroso, mas não é um pai que repreende. Então eu tento conciliar essas duas coisas, equilibrar isso. Legal. Precisar eu repreendo, né? Mas se precisar eu tô ali para abraçar, para amar. Então eu tento suprir esse papel também, ainda que não seja essa hoje a minha obrigação. Mas lembra que eu te falei de você querer uma perspectiva diferente daquilo que eu vivi? Sim. Então eu tento aplicar isso na realidade deles hoje. E qual seria o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho hoje é ver a minha filha servindo a Deus. Que massa. Esse é meu maior sonho, até porque ela nasceu agora, né? Então, nasceu antes, a bichinha veio apressada, né? De 29 semanas. Mas alguns meses atrás eu me peguei no monte orando a Deus, né? Eu ainda sou daquele que vai pro monte, né? Eu gosto muito. E me peguei orando a Deus pela juventude, pela minha geração, e pedindo, Senhor, me dê jovens, me dê almas, me dê almas, me dê almas. E por um momento passou pela minha cabeça a possibilidade de a adolescência da minha filha, ela se perder, né? Eu acho que foi uma seta do diabo mesmo. Com certeza foi, certamente foi. E também, nessa hora, me deu um desespero muito grande. Eu falei, já pensou? E pense você tem duas, né? Duas meninas? 2 meninas e um menino. 2 meninas e um menino. Você já parou para pensar essa realidade, Jackson, de você passar a vida inteira pregando para jovens e adolescentes e um dia os teus não estarem ali? Então isso me pegou a hora que eu estava orando, sabe? E eu lembro que eu desabei naquele lugar. Eu falei, Senhor, eu não posso aceitar. Inclusive foi foi o dia que Deus me confirmou o nome dela. Uau. O dia que Deus me confirmou o nome dela, que eu estava na dúvida e não sabia, não achava. E eu comecei a falar, Senhor, ela vai ser fiel a ti, Senhor. E comecei a profetizar, até que Deus me deu ali a certeza de como eu deveria chamá-la, né? E o nome dela é Emuná Rebeca. Não existe esse nome aqui no Brasil, né? Emuná, primeiro. É hebraico, que significa fé ou fidelidade, né? Então, eu entendi que ela é alguém que vai viver pela fé. Como diz lá em Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Então, foi o que eu apliquei a ela como pai, né? Então, essa é meu maior sonho hoje, é ver que ela me supere naquilo que eu faço diante de Deus, né? Então, amanhã ou depois, quando ela estiver servindo ao Senhor, que ela possa ser abundante na obra, firme, constante. Então, meu maior sonho hoje é ver ela servindo a Deus ao meu lado e depois, se Deus quiser, voando por aí, né? Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber, você falou que a sua filha nasceu recentemente e ela veio antes da hora, né? Como foi, assim, esse antes da hora? Qual foi o seu sentimento? Passou pela sua cabeça, assim, Senhor, a minha filha veio antes, o Senhor vai levá-la? Como foi, assim? Você falando de Abraão, né? O Senhor pediu Isaac a Abraão, que era o primeiro filho, o filho da promessa. Como foi, assim, esse sentimento? Eu vou dizer para você que é assustador. E chegando lá, tentaram inibir o parto, e a única coisa que eu falava, minha filha não vai nascer hoje, né? Todo mundo, tem que se preparar. Eu falei, não, ela não vai nascer hoje, né? Numa terça-feira. E ela não nasceu mesmo, nasceu na quarta, né? Mas, enfim, aquele dia não. E eu não tinha medo de perdê-la. Na verdade, o meu medo era perder a minha esposa no parto. Essa foi a única coisa, acho que até nunca comentei isso com ela, né? Por quê? Porque eu entendia, principalmente a hora que realmente chegaram com a notícia de que ia nascer. Então, eles me deram um parecer médico, né? De que a cesárea era de muito risco, então ela podia perder o útero, ela podia ter uma hemorragia, então quantas coisas passaram ali, né? Então, essa foi a minha preocupação maior. Era o caso de, em algum momento, ali eu acabar perdendo a minha esposa, porque daí como é que eu vou criar a criança? Né? Tipo assim, né? É o combo, eu quero as duas, não quero uma só, né? Então, essa foi a minha preocupação. Sobre a Nenê, eu me lembro que ainda que eu estivesse aflito, não passava pela minha cabeça questionar a Deus, de forma alguma. Eu até saía de perto dela, ia longe, pensava, orava e pegava a minha Bíblia, lia, e só um versículo falava comigo: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aquilo se repetia várias vezes, né? Até teve um momento em que o próprio diabo mesmo falou comigo ali, sabe? E ele me perguntou, até que ponto vale a pena? Então, eu fui confrontado por uma pergunta. Até que ponto vale a pena? Olha o tanto de coisa que você faz. Olha como você se entrega. Então, até que ponto vale a pena? Aí o versículo ardeu dentro de mim de novo. O justo viverá pela fé.
Eu repreendi aquela palavra e eu fiquei com isso. Aí, em seguida, a Letícia me procura, fala, amor, volta aqui que mudou para ser médico. E daí, realmente, ela veio. E eu sentado ali na sala de cirurgia junto com ela, a médica perguntou para mim, pai, você quer ver a criança? Assim que nasceu, né? Eu não sabia se eu queria ver a criança, se eu não queria, né? Eu não sabia como ela estava. Mas a hora que ela me mostrou a nenê, que eu vi aquela cena que me chocou um pouco, porque ela estava coberta de sangue, obviamente, e não chorou. E você aprendeu que é normal a criança chorar, né? Sim. E eu vi ela ali naquela situação, molinha, sabe? Então eles já saíram correndo com ela. E eu preocupado, eu falei, pronto, agora eu vi a criança. Agora sim, eu entendi que é real. É verdadeiro tudo que está acontecendo, porque é um choque de realidade, né? Quando você vê tudo. Em resumo, eu fiquei ali o tempo todo quieto, calado, minha esposa chorando. Eu quieto, calado, em espírito, falando com Deus, perguntando o que é que eu tinha que fazer ali. Qual que é o meu papel? Eu cuido dela, eu vou atrás da nenê, o que que eu faço? Eu falando com Deus ali naquele tempo, inclusive o tempo do nascimento da nenê foi o tempo que eu orei com ela. Enquanto eu orava com ela, a nenê nasceu. E a médica voltou, você quer ver a sua filha? Aí eu, bom, tá bem ela, tá bem a minha esposa, então tá tudo bem. A única hora que eu fiquei balançado, que eu pensei na possibilidade, né, de repente a nenê não resistir, foi quando eu fui vê-la e eles me apresentaram um checklist na criança, né? Ela tá com isso, tá com aquilo outro. E daí você não tem experiência, então você se desespera. Mas questionar a Deus, nunca. E de tudo que a gente passou, o pior não foi o parto, o pior não foi o tempo no hospital, o pior foi vir embora sem ela nos braços. Sim, acho que essa é a pior parte, né? Porque é o que você pensa, é o que você sonha. Então a gente saiu de lá, minha esposa já chorando, né? E eu, calma, amor, é melhor pra ela. E eu fiquei o tempo todo, calma, amor, é melhor pra ela, calma, é melhor pra ela. Até que de madrugada, quando eu fui orar, eu quase mudei a minha perspectiva de ser o melhor pra ela, né? E eu desabei ali, desabei no colo de Deus mesmo, sabe? Eu falei, Senhor, e agora? Minha filha tá lá, ela tá tão pequenininha, o que que, né? E mais uma vez, o justo Viverem pela fé. Então Deus nos proporcionou uma experiência diferente. E hoje eu vivo cada momento de uma forma lenta. É devagar. Então, eu não fui como todos os pais, ou a grande maioria, na verdade, né, que já pegou o filho nos braços. Eu tive um ritual para pegar minha filha ali, né? Então, é tudo diferente, né? A minha primeira oração com ela foi diferente do que eu esperava. Eu coloquei a mão na incubadora, peguei as mãozinhas dela, abençoei as mãozinhas, peguei os pezinhos e orei com ela. São experiências que Deus está me dando, eu diria que de uma forma pontual e gradativa, até que vai chegar o dia de eu levar ela dali em nome de Jesus para casa, né? Para estar com a gente. Amém, né? Antigamente, o povo judeu, eles colocam o nome do filho de acordo com aquilo que eles desejam que aconteçam com os seus filhos, né? E quando você colocou o nome da sua filha, fala sobre fé, né? Então, acredito que o Senhor falou, então, é sobre fé, então você vai viver pela fé, de fato, né? Como Pedro, né? As pessoas acham que o nome de Pedro significa pedra, mas não, né? Quando Jesus chama Pedro, que ele é Shimon, né? Shimon em hebraico significa barro. Então, Jesus estava dizendo para Pedro, você é barro e durante a tua trajetória ainda você vai me negar, você vai errar, porque você é barro e eu sou o olheiro, eu estou te moldando. Mas quando o Senhor continua caminhando com Pedro e um determinado ele muda o nome de Pedro, ele fala, você é Cefas, que Cefas significa uma medida de farinha. Ele estava dizendo, antigamente precisava de uma medida de farinha para que o culto acontecesse, né? Era um ritual. Sem a medida de farinha não tinha como acontecer aquele culto ao meio-dia. Então o Senhor estava dizendo para Pedro, você é importante para que aquilo que eu comecei na terra continue. Então tem muito a ver com o nome. E o Senhor nos faz experimentar coisas assim. Sim. Desde o Antigo Testamento, né, até a questão de Pedro, Deus sempre trabalhou nessa perspectiva, né? A partir de hoje você não será mais Abrão, mas Abraão, né? Quando nasce Isaac, filho do riso, né? O riso, a minha alegria. Então são essas perspectivas. Os pais, né? Os judeus, eles colocavam aquela profecia sobre a criança. Inclusive quando nasce Benoni, o pai olha e fala, não, meu filho não vai chamar Benoni, né? Da dor, não. Ele vai ser o filho da minha destra, o filho da minha honra. Então quando a minha filha nasceu, eu acredito que Deus escolheu o nome dela, né? Porque foi essa a realidade. Inclusive, Emuná Rebeca, porque Emuná é fidelidade, fé, e Rebeca porque significa aquela que une. E a gente nunca teve tão unido
quanto nós estivemos naquele momento e quanto nós estamos agora. Então ela veio para cumprir um propósito. Inclusive no hospital a gente teve uma experiência ali que uma das enfermeiras perguntou, uma das médicas perguntou: nunca vi um nome como esse. O que significa? E quando eu expliquei para ela, ela começou a sentir a presença de Deus, a se arrepiar, encher o olho d'água, porque eu entendi ali já que Deus estava cumprindo o propósito através da vida dela. Então, ela veio para representar essa fé, essa fidelidade, para nos unir, mas principalmente para andar em fidelidade unida ao Senhor. Uau, isso é lindo, né? E eu acredito que para os seus jovens isso também deve ter afetado de forma positiva, né? Porque eu acompanho você nas redes sociais e eu vejo que os seus jovens, eles são super seus fãs, assim, né? Ai, porque o meu pai na fé, porque o meu líder. E a sua filha veio trazendo isso, né? Essa esperança, né? Essa fé, porque a fé é viver pelo aquilo que a gente não vê, né? Mas aquilo que a gente acredita, né? Então, eu acredito que para os seus jovens isso deve ter afetado. Você recebeu alguma mensagem falando sobre isso? Como é que foi? Muitas. E daí eu acredito que era onde mais doía, né? Por quê? Porque eles estavam sonhando aquilo junto com a gente. Né? Quando a gente descobriu que nós estávamos grávidos, eles foram os primeiros a saberem, né? Então foi uma enxurrada de, nossa, Baby Bergman, que era o jeito que eles chamavam, né? Baby Bergman, pra cá, pra lá, enfim, todo mundo muito feliz. Quando veio nessa condição, eles ficaram bem preocupados, alguns me mandaram mensagem: líder, tô aqui, líder, tô orando. Grande parte deles me procuraram, né? E no domingo, que isso aconteceu na quarta-feira, né, agora passada, no domingo eu ia pregar, né, e eu estava muito abalado, porque na sexta a gente saiu do hospital, até pensei em não ir, mas eu falei, não, eu vou. E no final da minha mensagem, eu falei sobre o testemunho. E quando eu comecei a contar o testemunho, eu lembro que eu olhei para eles, assim, a grande maioria chorando ali em lágrimas, né, porque eles acabam vivendo essa realidade junto com a gente. Eu ainda mencionei, como eu preguei sobre a Páscoa, eu falei sobre o poder do sangue, né, e eu acredito no mesmo livramento do Êxodo, né? Quando Deus instituiu a Páscoa, que o sangue do cordeiro nos umbrais da porta trazia livramento. Então, quando eu olhei para minha filha, eu entendi que tinha sangue. Eu olhei para minha própria vida e eu falei, não, eu carrego o sangue do cordeiro, então praga nenhuma chegará à minha tenda. Né? E eu lembro que até depois eles vieram me procurar. Falaram, líder, você é muito crente. A criança acabou de nascer, você está vendo sangue, você está lembrando de Cristo. E essa é a realidade. Então, afetou eles. E eles hoje são participantes, né? São irmãos dela, né? De um certo modo. Isso é muito interessante. Voltando ali, né? Você fala que você foi confrontado, né? Você foi, assim, teve uma pergunta pelo próprio diabo, né? Isso me lembra de Jesus, né? Quando Jesus estava ali no monte, que ele estava jejuando, o diabo, ele vem com a própria palavra confrontar Jesus, né? E Jesus rebate ele com a própria palavra, né? Porque muitas vezes, quando a gente passa por adversidades, por problemas, por doenças ou por um parto prematuro, como foi a situação de vocês, e as pessoas, por mais que elas já estejam caminhando na fé há muitos anos, alguma delas, elas começam a questionar ao Senhor, elas começam a duvidar, né? E você falou sobre a oração, né? Que você começou a orar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a oração. Como é a oração para você? Porque hoje em dia a oração muitas vezes é um tabu para as pessoas, né? Uhum. Porque as pessoas, elas têm dificuldade de orar, elas falam, mas o que é orar? Principalmente os jovens, né? Mas eu não sei o que é orar. Como foi, assim, para você ter essa intimidade de oração, essa facilidade, assim? Olha, eu diria que a facilidade veio da dependência e da solidão. Então, quando Cristo mesmo ele sai do batismo e ele entra no deserto, que ele jejua por 40 dias, ele passa por um período ali de solidão e um confronto. É ele e o diabo ali. Né? Até o próprio Marcos diz que as feras estavam com ele. Então, ele passou por um momento de aflição. E o ministério de Cristo é marcado por oração. Então, ele abandonava todo mundo, ele ia para a oração. E eu não tinha ninguém quando eu comecei. Então, o que é que você faz? Ora. Não tem outra solução, não tem outra saída. Então eu me fechava horas no quarto, horas, ainda que eu não soubesse o que falar no começo. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a experimentar mais do cuidado de Deus ali. Hoje essa realidade mudou. Então, quando eu dobro o meu joelho, por exemplo, eu entendo a realidade da oração. E eu tento passar isso adiante. Então, para mim, quando se trata de oração, se trata de dependência. Eu sempre brinco com alguns pastores e amigos, eu falo, gente, eu oro muito mais do que você. Mas não é porque eu sou mais crente, é porque eu sou mais dependente. Essa é a realidade. Eu sou dependente de Deus hoje para tudo. Então, se eu estava naquele momento, minha esposa entrando no centro cirúrgico, a minha filha prestes a nascer, para quem que eu recorria?
para o meu único amigo, ou para o meu pai. Sim. É o próprio Deus. Então, eu tento quebrar desmistificar a oração, né? Porque eu aprendi a orar de um jeito que eu acredito que a maioria dos crentes pentecostais aprenderam, né? Ó, soberano Deus, aquela coisa. Eterno Pai. Aquela coisa assim, muito distante. E para mim não é, sabe? Então, eu desfruto de uma amizade, de um prazer na oração. E hoje é o que eu vivo. Eu dependo da oração para viver, sabe? Em todos os aspectos da minha vida. Então, eu aprendi a não orar para corrigir, mas orar para prevenir, né? Então, tem essas diferenças, né? Tem gente que quer a oração como solução, né? Eu já procuro orar para Deus me precaver de certas situações. Então, eu vivo isso, sabe? Tudo que eu faço hoje, tudo que acontece na minha vida é fruto da oração, tudo. Então, às vezes eu brinco com os jovens, né, que eles precisam conhecer a Deus, um Deus além do culto, né? Mas um Deus da porta fechada, entra no teu quarto, né? Inclusive a palavra aposento lá, quando Jesus vai falar sobre isso, é ruperon, né? Ou tameion, que significa lugar das coisas quebradas. Era como se fosse uma dispensa para o judeu, né? Então, costumeiramente, o judeu não jogava as coisas fora, né? Então eles colocavam lá e quando havia um tempo, eles iam até aquele lugar das coisas quebradas para arrumar, né? Uma cadeira que quebrou, eles arrumavam naquele quartinho. E é isso que Jesus está falando. Entra no teu aposento, entra no lugar das coisas quebradas para consertar aquilo que está quebrado. E essa é a realidade para mim da oração. Então, quando eu entro na oração, eu entro para consertar aquilo que está quebrado, para prevenir coisas que podem acontecer, dentre outras coisas. Então, hoje, para mim, a oração é mais do que um fato. É uma dependência, né? Uma realidade muito extraordinária. Uau, que lindo isso, né? E assim, qual foi a sua maior experiência no momento de oração? Assim, aquela que você fala, cara, essa... Você fala, uau, isso aqui foi uma batalha, isso aqui foi uma experiência, isso aqui foi algo que o Senhor me permitiu no momento da sua oração. Porque a gente está orando, a gente passa por adversidades, né? Por batalhas, por experiências espirituais. Qual foi a sua maior experiência, assim? A minha maior experiência na oração, ela foi na véspera do encontro com Deus. Eu acho que do ano passado, se não me engano, e eu já estava há dias buscando, e eu não sentia de Deus uma resposta para aquilo que eu apresentava diante dele. Não havia uma resposta de Deus naquele período, né? Como a gente brinca, o céu fechado, o céu de bronze. Então eu já estava, acho que há quase 60 dias buscando a Deus direto por um propósito específico, e Deus simplesmente não me respondia. E eu lembro que eu fui confrontado por uma pergunta de Deus naquele dia, e isso mudou a minha perspectiva para muita coisa. Quando eu estava orando, perguntando a Deus o que eu deveria fazer em algumas situações, Deus me confrontou com a seguinte pergunta: se eu te responder o que você está me pedindo, você vai fazer do meu jeito ou você ainda quer fazer do teu jeito? Essa foi a pergunta de Deus para mim. Você vai fazer do meu jeito ou você quer fazer do teu jeito? E Deus me falou isso porque algum tempo atrás eu me comportava dessa forma. Eu orava, eu buscava, eu pedia, mas quando se tratava de organização, de organizar algumas coisas, de escolher certas pessoas, né, que a gente é muito criterioso, você participou do encontro, você sabe como é, sou muito criterioso para escolher pregador, enfim. Eu quis fazer do meu jeito em um determinado momento, e Deus ali começou a me confrontar. Aquela manhã em que eu estava orando sobre isso, eu tive a minha mente aberta. A minha visão espiritual ali, ela se abriu de uma outra forma. E hoje eu entendo que Deus, ele trabalha em pequenos detalhes. Ele não precisa mais do meu perfeccionismo, nunca precisou do meu perfeccionismo para fazer alguma coisa. Então, eu digo para você, já tive experiências de sentir Deus, já tive, enfim, infinidades. Mas eu acho que a maior experiência que uma oração pode te proporcionar é quando ela muda a tua visão, ou quando ela te dá uma visão real do que de fato está acontecendo ou que pode acontecer. Então, aquele dia marcou para mim. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava depender mais daquilo que Deus queria fazer do que aquilo que eu queria proporcionar dentro do meu perfeccionismo e limitação humana, obviamente. Sim, porque a gente fala assim, Senhor, o Senhor faz assim, mas a gente dá aqui pro Senhor. Mas, de repente, talvez se eu ajudasse assim, e o Senhor não faz isso, né? Porque ele não divide a sua glória com ninguém, né? O Senhor não precisa da nossa ajuda para nada, mas ele tem prazer em nos ver fazendo a sua obra, né? Em fazer aquilo que é para o seu reino, né? Não tem prazer em nos ver o adorando, né? Porque a adoração, a verdadeira adoração, né? O significado da adoração é trabalho, né? Porque a adoração em hebraico é avod, e avod é trabalho. Então o Senhor só
considera um verdadeiro adorador, aqueles que trabalham em prol do seu reino, né? E quando o Senhor fala disso, eu me lembro muito da passagem de Josué, na questão das muralhas ali, né? Que o Senhor dá uma direção para ele que não tem lógica nenhuma. Rodeia aqui essa cidade e faz e toca as trombetas e manda os levitas. E no último dia só você vai rodear 7 vezes. As pessoas acham que foram todas as vezes, mas não, só no último dia foram 7 vezes. E você vai gritar aqui. Então o Senhor estava dizendo, você vai fazer de uma maneira que não tem lógica para os inimigos, não tem lógica para ninguém, mas você vai estar me adorando, porque os levitas estavam tocando os instrumentos, você vai estar me adorando e você vai estar trabalhando. E aí o Senhor começa a entregar aquilo nas nossas mãos, né? Você sabe que você tocou num ponto bem delicado, né? Porque eu e a minha esposa, a gente trabalha hoje na obra de Deus incansavelmente, intensamente. E um dos eventos que a gente organiza, que é o Encontro com Deus, ali para jovens, para mulheres, para homens, enfim, a gente está envolvido em todos normalmente, né? Mas mais o para jovens, eu procuro deixar com que Deus dê uma direção em cada detalhe de tudo que deve ser feito ou não. Então, por exemplo, né, a própria decoração, que é uma coisa simples do encontro, né, Deus sempre me dá por visão aquilo. Uau. É uma coisa extraordinária. Sempre me dá por visão. O primeiro que a gente organizou, tava todo mundo pirando. O que é que a gente vai fazer? O barracão aqui é muito feio. Aquela coisa assim não vai dar. Aí eu parei, orei, voltei e falei, vai ser assim, 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 desse jeito. É assim que Deus me mostrou. E todo mundo falou, não vai dar para fazer. Daqui a pouco tava lá, aquela coisa mais linda, montada. Enquanto a gente trabalhava, a gente adorava. Enquanto a gente adorava, a gente trabalhava. Então, é uma realidade, né? Então, uma coisa que eu tento combater sempre é essa questão. Por quê? Eu vim de uma perspectiva de que só é bom aquele que está em evidência. Né? Então, o pregador que presta. É o cantor que presta. Né? Uma vez eu ouvi uma frase, né, de uma pessoa que ia trabalhar para tirar foto. Mas ela só tira foto. Não tem batalha espiritual para ela. Ai, que raiva, gente. Eu sou da mídia. Eu ouvi muito isso. Eu falei, não, a perspectiva de vocês de reino está errada. Não é assim que funciona. Lembre-se que tinha 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, tinha 12 discípulos, tinha Cristo, mas não foi nenhum deles que tinha nada preparado ali para que Cristo operasse o milagre. Entende? Era um jovem, uma criança simples, chegou ali com 5 pães e 2 peixinhos, é aquilo que ela tinha, é aquilo que ela entregou, e foi por isso que por isso que Cristo operou o grande milagre. Então, às vezes a gente fica olhando e fala, não, eu não tenho pouco. O que ela tem não é tão importante. Como assim não é importante? Que linguagem de Jeremias é essa? Senhor, eu não parto de uma criança. Negativo. Né? Então, o trabalho ele vem acompanhado com a adoração. É um propósito divino. Se Deus nos chamou, então, diferente do momento, da circunstância, a gente tem que servir a Deus, tem que trabalhar e adorar. E um ponto, né? Eu não consigo parar nos cultos. Não consigo. Eu tento parar para cultuar, para assistir mensagem, mas não... E eu briguei tanto com Deus, falei, Senhor, eu quero tanto parar para assistir uma mensagem hoje, ficar aqui sentadinho assistindo, né? Quando meu pastor ainda prega, eu consigo, mas a maioria das vezes eu tô ligado ali o tempo todo. Aí um dia falando com Deus, e foi quando eu descobri essa realidade, que trabalho é adoração, e adoração também é trabalho, né? Então a gente não para, graças a Deus por isso. Sim, porque as pessoas... Um dia eu ministrei sobre isso, né? Meu marido tem hábito de dizer que eu prego para ninguém dar glória. Bem incentivador. Bem incentivador. Ele fala, mas você só bate. Mas é porque o Senhor falava, nem todo mundo que canta é adorador. Nem todo mundo que prega é adorador. Porque louvar é diferente de adorar, né? Totalmente. Então, isso... E falando sobre o encontro que você fez, do ano passado eu estava lá neste encontro. E foi um encontro onde o Senhor marcou a minha vida, onde eu passei por um vento de certo, de fato, aquilo que foi liberado sobre a minha vida. Mas não só o vento, eu também recebi uma promessa que vinha por trás desse vento, né? E como foi, assim, para você organizar este encontro com Deus? Porque tinha muito jovem, eu nunca vi tanto jovem na minha vida. E olha, na nossa igreja tem poucos, e eu falo, gente, é muito problema com pouco, imagina com muitos. Tinham mais de 200 jovens ali. Como foi, assim, e qual foi a experiência que você teve? Porque quando a gente está trabalhando para o Senhor, a gente também tem experiências, por mais que sejam nos bastidores, né? Você estava à frente, mas tinha coisas que você estava nos bastidores, né? Teve coisas que quando um pregador está ministrando, você está nos bastidores e você está absorvendo aquilo. Qual foi a sua maior experiência neste encontro? E também eu gostaria que você falasse logo em seguida qual foi a maior experiência que um jovem relatou para você, que você falou, uau! Essa é uma pergunta
duas perguntas, né? A segunda é um pouco mais difícil de eu responder, porque são fatos extraordinários. A primeira, sobre a experiência da organização do encontro, eu vou voltar um pouco antes disso, né? Porque no ano retrasado, é o dia que Deus nos deu um intensivão de encontro, né? Por quê? Porque eu trabalhei no primeiro, que a gente, logo após a pandemia, no de homens, daí fizemos o de jovens, daí de mulheres, de crianças, e eu participei de todos eles. Então, tipo assim, eu participei de mais de, acho que uns 12 já, sabe? Então, é muito encontro e sempre na organização. E no ano anterior ao que você foi, eu me lembro que eu tentei deixar tudo o mais perfeito possível. Tudo. Montei cronograma, montei mensagens, e eu tenho o hábito de montar todas as mensagens de acordo com a realidade, com a revelação para aquele momento, e tentar aplicar dinâmica, tudo dentro do texto, sabe? Para não fugir e ser uma coisa coerente, né? E, enfim, nesse encontro que eu tentei organizar, que foi o tema identidade, eu lembro que eu tive um sonho. E no sonho eu organizava um casamento diante de um barracão e eu tinha na mão um caderno e uma caneta. E eu estava organizando o cronograma daquele encontro, daquele casamento, com papel e caneta. E não é assim que funciona. Eu já levo tudo pronto para lá, né? E, em resumo, eu cheguei no encontro na quarta-feira para começar a preparar, para começar a decorar, não tinha luz, né? Até aí tudo bem, né? Acontece. Cheguei na quinta-feira para terminar o serviço, não tinha luz. Aí tudo bem. Né? Tá tudo certo, só não tem luz. Falei com o chacreiro, se não voltar a luz, a gente arruma um gerador. Tá bom. Chegou na sexta-feira, dia do encontro, 8 horas da noite, a igreja lotada de jovem para ir para a chácara e não tinha luz. Se não tinha luz, não tinha decoração, não tinha som montado, não tinha nada. Isso era 8 horas da noite. Eu fiquei muito nervoso aquele dia. Aquele dia eu fiquei desesperado. E foi quando eu comecei a entender que tinha algo diferente para aquele encontro e lembrei do sonho, do papel e da caneta organizando o casamento. Eu falei, esse encontro vai ser diferente de tudo que a gente já viu. E todo encontro, eu não lembro qual foi de vocês que teve o ápice, mas todo encontro ela tem uma mensagem que é basicamente o que Deus quer tratar de mais profundo ali. Ou é cura da alma, ou é libertação, a oração, depende, cada ano é um ano. E aquele ano, nada foi desse jeito. Chegou 8 horas da noite, eles na igreja e eu lá na chácara orando. A gente orou junto, daqui a pouco a luz voltou. Glória a Deus, aleluia. Tivemos que arrumar tudo em meia hora, 40 minutos. Sabe, uma coisa desesperadora. Para eu resumir a questão do encontro, almoço atrasava, as mensagens não fluíam, sabe aquela coisa assim que não vai? E você, como organizador de eventos, você fica desesperado. O que é que a gente fez que Deus não está respondendo, né? E ficamos nisso. Simplesmente não deu certo, a gente aceitou. Eu e a minha esposa estava bem tranquilo, né, até no dia, e todo mundo perguntava, vocês estão bem? Nós estamos bem, tá tudo certo. Eu estou organizando um encontro aqui no papel e na caneta, tá tudo bem, vamos para cima. E no sábado à tarde, era acho que 6 horas mais ou menos, acabou a mensagem, eu meio esgotado, falei, vou cantar, Deus. Quando a gente começou a adorar ali, Deus falou para mim nitidamente, estou respondendo a tua oração, abre os teus olhos e veja. Quando eu abri os olhos, que eu olhei no meio do barracão, eu vi que uma nuvem da glória de Deus desceu naquele barracão. E jovens começaram a ser batizados com o Espírito Santo ali. Eu me lembro que houve manifestações demoníacas no mesmo instante, jovens começaram a falar em outras línguas, gente começou a vomitar doença, tudo no mesmo instante, naquele dia, naquele encontro. Não foi nenhuma ministração, nenhuma pregação, não foi nenhum momento específico de oração, mas foi na hora da adoração. Quando a gente começou a adorar, a glória de Deus ali desceu, manifestou, e acho que a gente ficou umas 2, 3 horas naquele ambiente da manifestação da glória de Deus. Então, foi totalmente o contrário de tudo que eu já vivi. No ano passado, a gente já veio mais, tá bom, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer? Então, tudo organizadinho, tudo bonitinho, e eu já não me preocupo mais hoje, né, com o que vai ser feito. Eu me preocupo com o que Deus está fazendo. Está atingindo o propósito? Será que eu estou atrapalhando Deus ou estou ajudando Deus? Essa é a minha pergunta, né? Eu não posso atrapalhar. Agora, se eu puder ajudar, é o melhor, né? Então, hoje, quando a gente está no encontro, eu já consigo ver isso, né? Deus está atingindo o propósito dele? É isso que Deus quer fazer? Sim. Até no encontro que você foi, a minha maior experiência de encontro de espiritual foi ali. Por quê? Porque eu estava preparando a mensagem do Indo à Cruz e eu me lembro que eu ouvia gritos de pessoas endemoniadas enquanto eu preparava a mensagem, mas eu olhava lá fora e não tinha ninguém endemoniado. Nossa.
Mas de onde é que está vindo isso? De onde é que está vindo isso? Eu trabalhando a mensagem, fui pregar, preguei aquela noite, acho que foi 29 almas para Jesus, foi uma bênção. E já tinha passado a mensagem de libertação. Aí eu acordei 6 horas da manhã, Deus falou comigo, faça um processo de libertação individual. Eu falei, vixe, não saiu tudo que tinha que sair, né? E eu chamei as missionárias, né? As missionárias lá da nossa igreja são uma bênção. E elas se reuniram numa sala e a gente começou a chamar jovens, né? As meninas primeiro, jovens específicas para o processo de libertação. E ficamos mais ou menos, eu acho que das 8 horas da manhã até o meio-dia praticamente ali, só orando por libertação. E eu abri aquela porta da salinha de oração e elas estavam, coitadas, derrotadas pelo ambiente espiritual pesado. Sim. E ali foi quando algo me marcou. Que eu entrei dentro daquela sala, eu até procurei você depois, né? Eu entrei dentro daquela sala e tinha uma menina que ela tinha um relacionamento um pouco mais profundo, né, com o diabo mesmo. E ela disse que ela não estava disposta a abrir mão disso para viver com um espírito que ela nem conhecia, que era o Espírito Santo. Então, aquele dia, a nossa cara foi ao chão. Eu falei, não é possível que isso aconteça. Não é possível que tenha alguém que prefira isso e não prefira, né, o Espírito Santo de Deus. E a gente liberou ela ali, eu lembro que a gente ficou na sala indignado. Como é que isso pode? Como é que acontece? Eu falei, Senhor, eu orei a Deus e questionei nesse dia. Eu falei, Senhor, a gente está aqui organizando esse encontro, entregando o nosso melhor, e essa menina aí, Senhor, o que o Senhor vai fazer? O que é que ela tem de tão especial? Né? E eu te procurei ali, você falou algo comigo que me marcou. Né? Porque naquele dia você falou assim para mim, ela só vai ceder se ela entender que o Espírito Santo não pede nada em troca, mas ele entrega. Sim. Eu falei, bom, tem algo especial aí. E na hora da oração por batismo com o Espírito Santo, eu liberei essa frase no microfone. E quando eu olhei para ela, né, naquele mover espiritual, ela estava vidrada assim em mim. Vidrada, até que a missionária Andréia chegou do lado dela, conversou com ela, e ali ela decidiu confessar Cristo como o único suficiente Salvador, abrir mão daquele relacionamento com o inimigo, né? E para receber o Espírito Santo de Deus. Então, aquilo foi algo mais marcante que teve para mim, experiência espiritual dentro de um encontro. Aquela menina que não queria trocar o diabo por Deus, sabe? Mas quando ela encontrou e conheceu o Espírito Santo verdadeiramente, ela aceitou a transição, né? Agora, falando de jovem, eu diria para você que o mais especial para mim foi uma jovem que os pais eram pastores, né? Há muitos anos ela cresceu na igreja, ela tinha 20 e alguma coisa, cresceu na igreja e ela nunca havia recebido o batismo com o Espírito Santo. Muitos traumas, muitas coisas, né? Muitas sequelas que vão marcando. Ela nunca tinha recebido. E naquele ano que ela participou do encontro, que foi do Identidade, que eu falei do Momento do Mover, foi o ano que ela foi batizada com o Espírito Santo. Foi o ano. Naquele ano nós tínhamos um jovem, acho que era Diego o nome dele, e o Diego ele tinha uma deficiência visual, né? Ele não enxergava. E naquele encontro também ele foi cheio do Espírito Santo, que foi uma coisa para mim espetacular. No momento da família, que é quando a família envia as cartas, ele chorava demais, né? Porque um dos nossos jovens lá sentou do lado dele, começou a ler as cartas. Então cada jovem tem uma experiência pessoal única que nos traz um impacto de alguma forma, sabe? Uau, que lindo, né? O Espírito Santo, ele vem e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele é tão suave, né? Você vê uma palavra. Que, na verdade, não é só uma palavra. Mas a autoridade que trazia sobre essa palavra, né? Que o Espírito Santo não pede nada em troca, né? E é uma viseira, né? Uma viseira que as pessoas que estavam no mundo carregam, assim como eu tive muitos anos da minha vida. Porque é tudo muito mascarado, né? Porque você canta músicas que diz que está errado, você anda de uma maneira que está errado, mas você está tão cego que você fala, é natural. E aí quando você chega num ambiente onde há liberdade, porque eu não conheço um povo mais livre do que o crente, gente. Pensa num povo livre, é o povo crente. Por quê? Porque consegue dizer não. A pessoa é livre quando ela consegue dizer não. Eu posso ir, mas eu não quero. Eu poderia fazer, mas eu não quero. E isso é só Jesus que nos traz, né? Essa liberdade, essa libertação do dizer eu não quero, eu não vou, como Jesus, né? Ele poderia ter se jogado ali e recebido, porque se Satanás falou assim para ele, se verdadeiramente se prostrares diante de mim, tudo isso que está vendo eu vou te dar, é porque era dele.
Ele poderia dar, porque era dele. E a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. Então ele poderia, mas ele falou, eu não quero. Ele estava dizendo, eu sou livre. Eu não quero, porque ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento, né? Então, e hoje a gente vive uma realidade de trocas, né? Você me dá algo, eu te dou algo em troca. É assim que funciona em tudo, em todas as esferas. E com Cristo não é assim. Ele já entregou o que ele tinha para nos entregar, né? Ele já deu, do próprio Deus já deu o seu único filho para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Então, me surpreende ainda de terem essa visão. Inclusive, quando se trata de oração, voltando nesse ponto, as pessoas acreditam que oração funciona dessa forma, né? Que você tem que pedir a Deus algo que você mereça, né? Ou que aqueles outros mais ousados que colocam Deus contra a parede. Se você não me dá... Se o Senhor não me der, eu não vou fazer. Como é que é isso? Entende? Então, até quando eu olho, eu preguei sobre isso, sobre o sermão do diabo. Essa foi uma das mensagens que eu preguei para os jovens algum tempo atrás, o sermão do diabo. Uau. E no sermão do diabo consistia as 3 promessas do diabo, ou os 3 questionamentos do diabo para o próprio Cristo, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, é um desafio, né? Mostra a tua identidade, mostra quem você é. Nós somos tentados a isso o tempo todo. Então, quando o cristão entende quem ele é, fica fácil dele compreender que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Agora, para quem vem de fora, que foi o caso dessa menina, então, qual que é a realidade dela? Qual que é o testemunho dela? Ah, o diabo me deu meu pai de volta que estava no leito de morte. Peraí, ele te entregou o teu pai verdadeiramente? Ou teu pai está condicionado a uma vida de servidão, de escravidão ao diabo? Não é assim que Cristo trabalha, né? A Bíblia disse que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa realidade ela não conhecia. E quando ela descobriu que o Espírito Santo, ele não pede, mas ele dá, que ele não exige em troca algo que te custe, que essa foi a realidade. E quando eu digo algo que te custe, está falando às vezes da tua saúde, que foi o caso, entre outras coisas. Então fica mais fácil você servir a Deus. Você serve a Deus com leveza, não é? Não sei como é para você, mas eu digo, eu tive muita dificuldade de ver que eu passava prova. Todo mundo, eu tô na prova, mas por que eu não passo prova? Eu olhava assim, eu falei, mas eu não passo prova. Eu descobri que eu passava a prova, só que para mim a prova ela tinha um propósito muito específico. E eu passava com quem eu tinha que passar. Então era o próprio Deus que passava comigo ali, tá tudo bem. Então, ainda que eu afundasse em algum momento, eu coloquei o pé na água. Por quê? Porque eu vi Cristo me chamando ali, então eu vou. Não me importa o que não há o que me custe. Por isso o diabo me confrontou nessa pergunta. Até que ponto vale a pena? Entende? Porque o que disse o apóstolo Paulo? Eu me gastarei e me deixarei gastar, amando a cada um, ainda que seja menos amado. Então, essa é a minha realidade. Eu amo o Senhor, eu amo as almas, e eu me desgasto e continuarei me desgastando, ainda que isso me custe. Então, quando o diabo fala para mim até que ponto vale a pena, ou quando ele quer me propor algo, se tu és quem diz ser, lança-te daqui abaixo, ou vou te prostrar, ou se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reis. Eu acho que eu já tenho o melhor que eu podia ter aqui. Sabe? Essa liberdade que o Espírito me proporciona, essa alegria no momento de tensão, como eu passei, como o caso da Nenê, eu senti a graça de Deus ali. Eu acredito que não há nada que possa superar essa perspectiva. É você saber que o único povo que entra numa guerra já com a vitória em mãos é o crente, gente. Não tem outro. É como Josafá, né? Quando ele teme quando ele recebe a notícia que vem um povo, que vem todo um outro exército vindo de encontro com ele, que era muito maior que ele, que já vinha destruindo todos os outros reinos. E quando chega no dele, ele fala, e agora? Ele teve medo. E é saber que não tem problema nenhum você ter medo. Mas aí, quando ele busca um profeta, ele diz... Só ergue as suas mãos e me adore, porque você verá grande o livramento que o Senhor te dará. Então, o que Josafá fez? Ele levantou as suas mãos, ele adorou e ele viu que o Senhor não impediu que o inimigo viesse de encontro com ele, porque se você for ler a Bíblia, vai dizer que o inimigo vinha de encontro com ele, mas o Senhor encontrou eles no meio do caminho. Então, muitas vezes, a gente vai passar por adversidade. O texto ainda diz, eles voltarão por onde vieram. Né? Exatamente. Deus permite, sempre vai permitir, né? Isso tem que ficar de reflexão, né? Deus sempre vai permitir com que o diabo chegue até nós,
né? E isso não deve ser uma preocupação ou um medo. Muito pelo contrário, eu tenho que ter uma certeza. Eu sempre brinco com os jovens que se eles têm medo do diabo, tem alguma coisa errada com eles ali. Entende? Inclusive, quando o texto diz lá em 1 Pedro 5:8, né? Sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A expressão ali, adversário, antídicos no grego, ela significa um oponente em caso de lei. Então, qual é o único meio que o diabo tem de nos acessar? Qual é a única maneira que ele encontra de nos acessar? É se ele encontrar uma brecha na lei. Essa brecha na lei é brecha pelo pecado. Não tem outro jeito. Então, se eu sei a vida que eu estou levando diante de Deus, pode levantar 11 mil demônios. 10 mil cai de um lado, 1.000 cai do outro, mas eu não vou ser atingido. Entende? Então, se Deus está permitindo, talvez essa seja a realidade de alguém que está acompanhando hoje, né? Se Deus está permitindo, primeiro, vencedores nós já somos. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Agora, se o diabo está conseguindo vencer, dá um passo para trás, analisa, porque ele é um oponente em caso de lei. Se ele achar uma brecha na lei, se ele achar uma brecha na tua vida, é a hora que ele entra. Caso contrário, não. Então, eu já passei por muitos desafios em diversas áreas, financeiro, espiritual, emocional, conjugal, mas em nenhum momento eu tive a capacidade de olhar para o meu desafio e pensar que ele não pudesse ser superável pela graça, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele questiona e fala, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, um mensageiro de Satanás. É o que ele diz. Aí Deus fala, Paulo, a minha graça, te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então fica tranquilo. Ponto. A excelência das revelações se manifestam pela tua fraqueza. Olha que interessante isso. Então, ainda que ele olhasse para si e falasse, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, a excelência das revelações. É o peso, é o motivo do espinho estar na carne, entende? Então, às vezes é o motivo das batalhas. Jeremias, o profeta da contemplação. Jeremias, o que é que você vê? O que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, porque eu falo para cumprir a minha palavra, porque a amendoeira sempre dá fruto, ela não vai parar de dar fruto. Então contemple Jeremias. Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, porque enquanto você contempla, eu te faço ouvir. Então essa é a realidade do cliente. Contempla e escute a voz. Assista e veja o que Deus faz. Ore e você vai entender o que Deus tem para fazer e a vitória que Ele pode nos entregar. Essa é a maior graça que nós temos no desafio ministerial, enfim, de viver com Cristo. É saber que Ele está cuidando. E se o diabo, e eu gostaria de frisar isso, se o diabo está de alguma forma conseguindo nos acessar, o problema não está em Deus. Você concorda comigo? Claro. O problema não está em Deus. E o problema também não está no diabo, porque ele está cumprindo o propósito dele. Ele é mais crente do que muito crente. Porque ele levanta todo dia para cumprir com o propósito dele, matar, roubar e destruir. Não é isso? Então, se ele está conseguindo alguma coisa, o erro não está em Deus e nem no diabo. O erro está em você. O erro está em mim, às vezes. Esse é o nosso maior desafio. Saber qual é a brecha que está aberta. Se tiver aberta, dá tempo de fechar e viver para a glória de Deus e está tudo certo. Né? Mas não podemos temer os desafios. Sim, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Tem pessoas que elas fazem o trabalho do diabo melhor que ele, né? Elas mesmas são o diabo na própria vida. Elas não querem sair daquele deserto, né? Porque o deserto é o lugar onde nós vamos ouvir a voz de Deus. Todo mundo vai passar por um deserto. Talvez você esteja passando por um deserto. Talvez você esteja. Talvez eu já passei por vários desertos. E no deserto a gente só vai sair dele quando a gente parar para ouvir a voz de Deus. Porque uma multidão entrou no deserto. Mas só 2 homens saíram dele. Você sabe que a palavra deserto no grego ela é eremia, que significa lugar inabitável. Então, lugar inabitável não é um lugar para você morar. É um lugar de passagem. Sim. Então, quando o próprio Cristo entra no deserto, ele entendeu, não, isso aqui não é para eu morar, não é para eu viver. É um lugar de passagem. Então, todo crente vai passar por ali. Todo crente vai passar pela olaria. Inclusive, a olaria, quem quebra é o próprio vaso, não é o Deus que quebra o vaso. O deserto não é o próprio Deus que tenta o homem a ponto de levá-lo ao esgotamento e impedi-lo, não. O deserto ele revela o que há no coração humano. Então, o que é que revelou o coração do povo quando saiu do Egito, por exemplo? Murmuração, ingratidão, dentre outras coisas, orgulho. Né? A ponto de eles olharem e falar, eu sinto falta de lá. Sinto falta. Lá tinha covas. A primeira preocupação deles quando saíram do Egito. Lá não tinha onde a gente ser sepultado, aqui não tem. Ah, a comida de lá me faz falta. Peraí. Entende? Então, às vezes a gente está ouvindo a mensagem do diabo. A gente está ouvindo a mensagem do diabo e não está percebendo. Então, deserto. Lugar inabitável. Eu não vou morar ali.
Eu não vou viver ali, né? Então essa não é a nossa realidade. Hoje eu estou passando por um período de deserto. Mas espera aí. Eu sei que daqui a pouco, como diz o Evangelho de Marcos, eu estive com as feras. Mas os anjos vão me servir. Uau. Eu sei que por enquanto eu posso estar sendo tentado, mas tudo bem. A tentação revela exatamente quem eu sou. Você concorda comigo? Porque o diabo tentou fazer isso com Cristo. Revelar algo que estava escondido ali dentro. Não, eu sei quem eu sou, então não tem nada aqui que você possa acusar. Não existe nada aqui que você possa tirar que vai mudar quem eu sou de verdade. Então o cristão ele precisa estar firmado na sua identidade e propósito. Inclusive, isso foi o tema do livro que eu escrevi para os líderes, né? Líderes de propósito, que tem esses 3 pilares: identidade, propósito e alianças. Porque se eu não souber quem eu sou, eu jamais vou conseguir cumprir propósito. De forma nenhuma. É o caso de Saul. Saul era rei, mas quando ele peca contra Deus, oferecendo sacrifício, ele tentou ser sacerdote. Peraí, rei não é sacerdote, não exerce a mesma função, falta de identidade. Aí quando o profeta o questiona, o sacerdote o questiona e fala: o que é que você fez? Ele olha e fala: não, é que eu tive medo do povo. O povo me pressionou. Então ele não tem identidade para saber que ele é o rei e é ele que decide. Mais do que isso, ele não conseguiu viver propósito, porque as suas alianças estavam corrompidas e quebradas. Entende? Então isso é profundo, porque o deserto revela a minha identidade, o meu propósito e com quem eu estou aliançado. Ponto. Esse é o fato. É para isso que serve o deserto. Uau, gente, que aula. De livro, não sabia. Você tem um livro? Tô trabalhando nele. Tô trabalhando nele, né? Eu já emiti alguns, né, para observação, para alguns lerem, eu poder melhorar ele, mas sim, eu trabalhei 3 propósitos voltado para líderes. Esse é o foco do livro, líderes de propósito, né? E eu tenho nesse livro o objetivo de tratar chamado e vocação, identidade, tratar o propósito e as alianças, o que o mundo chama de networking, né? E inclusive nesse livro eu consegui desenvolver a minha equipe, que hoje lidera o Grupo Efatá junto comigo, né? Então foi o que serviu de base, de pilares para que a gente conseguisse desenvolver o Grupo de Jovens Efatá. Então esse foi o primeiro. Tem alguns outros ainda que eu tô orando a Deus. Se Deus me der graça, eu gosto muito de escrever e pretendo publicar alguns. Uau, vai sim, em nome de Jesus. Amém. Gente, chegamos ao fim. Aqui dava para ficar horas ainda falando sobre identidade. É um tema que eu gosto muito, onde o Senhor trabalhou muito na minha alma sobre identidade, porque eu tinha uma identidade que o mundo colocou sobre mim, uma identidade a qual o Candomblé tinha me dado. Mas aí depois, quando eu encontro, ou melhor, quando eu sou encontrada por Cristo, né, ele me dá uma nova identidade, que é essa qual eu tenho hoje. Antes eu tinha um outro nome, né? O Candomblé me deu um outro nome, mas aí o Senhor vem e me disse: não, você é filha. Você é filha. E você tem outro nome, né? Você é Nayara. Você não é o seu pecado, você não é o seu passado, você é a Nayara. Então, eu tenho certeza que o pessoal vai querer mais um podcast para falar sobre isso. Gente, que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o like, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e seja abençoado.